Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast começando e hoje a gente trouxe talvez o maior monstro do centro cirúrgico. Brincadeira, quem está aqui é a nossa anestesista, a Dani, junto com a Laurinha, com o Augusto. Só que monstro, gente, não é a Dani, né, Dani? Não, de jeito Por nenhum, favor, né, gente? Monstro é a gente tem medo da anestesia. Mas a Dani é linda, princesa, não é monstro nenhum, fofa. Por favor, e hoje a gente vai desmistificar isso, né, Dani? Vou mostrar tudo da anestesia hoje. Vamos desconstruir esse medo que a gente tem de anestesia. A gente até falou disso no primeiro episódio, né, Augusto? Exatamente. A anestesia é um bicho de sete cabeças. É um bicho de sete cabeças. No consultório, vários pacientes têm muitas dúvidas com relação à anestesia, qual tipo de anestesia, mas hoje eu acho que nós vamos conseguir falar muito sobre isso. E anestesia, para mim, é sinônimo de segurança. É exatamente isso, assim, todo mundo que manda mensagem quando a gente abre caixinha de pergunta da anestesia. Ah, tem que tomar anestesia geral, vou ser entubado, sei lá, tenho medo de dormir e não acordar. Então a ideia de hoje é trazer a Dani para ela explicar um pouquinho isso pra gente, para vocês verem que é uma pessoa normal e que tá... Não, normal é ótimo, gente. Ela é de fato uma pessoa normal, ela é uma médica. Não, porque quer dizer que nem todo mundo tem medo de anestesista, né? Como diz você, fica só por trás dos panos, né? Exatamente, a anestesista sempre por trás dos panos. Eu tô completamente fora da casinha hoje, gente. Eu me expus completamente, vai ficar tudo certo. Vamos lá que vai dar certo. Ô, Dani, conta pra gente, né? Os dois te conhecem porque você tá sempre com eles nas cirurgias, né? Sim. Mas eu não te conheço a fundo, de repente já até me anestesiou, eu não sei, porque é atrás dos panos. Mas conta pra gente um pouquinho da Dani profissional e a gente vai desmistificando isso aos poucos. Conta pra gente. Vamos sim, então eu sou Daniele Casarinho, eu sou anestesista há 9 anos e eu falo que a anestesia lá em casa está na veia já, porque eu tenho pai anestesista, irmã anestesista, meu pai aposentou faz 2 anos, mas foi assim, meu grande professor nessa estrada. Inspiração, né? Grande inspiração, foi mais de 30 anos de anestesia, hospital público, hospital particular, muitas anestesias, é muito bonitinho, ele tinha um caderninho, ele anotava todas as anestesias dele, tem todas. Sério? Todas escritas. Todas as anestesias, são milhares de Isso que eu anestesias. ia falar, quantas anestesias ele já fez? Milhares. Eu não olhei o númerozinho, porque ele não colocava o número, ele colocando os nomezinhos. E a anestesia é muito bonitinho. Desde a residência, quando ele começou, ele tinha um caderninho e ia anotando. Muito legal. Você sabe que eu lembro do seu pai quando eu era estudante no hospital universitário, fazendo residência. Eu lembro do seu pai, todo Caxias, CDF, atendendo super bem os pacientes, com muito carinho. Acho que isso... Vocês, né? Você e sua irmã, a Michele, também aprenderam muito com ele. Eu acho isso bem legal, humanizar esse atendimento. E seu pai, isso sempre me chamou a atenção. Ele é. Isso chama atenção até hoje, não com seu pai, mas com vocês. As nossas pacientes todas, quando chegam no hospital, que elas te conhecem, né? A Laurinha, não sei se... Ah, mas eu sou doida, desconsidera, Você não- gente. Você me apresentou anestesista, eu não sei, entendeu? Eu nem sabia que tinha tomado anestesia geral. Às vezes a ignorância é uma dádiva, tá tudo certo. É assim, quando o paciente chega no hospital, ele conversa com a gente, conversa com a nossa enfermeira, a gente desenha, marca, tira foto. E o anestesista, no caso a Dani, sempre conversa com a paciente também, para se apresentar, explicar como é que vai ser e conhecer também o paciente, né? E isso faz toda a diferença, que os pacientes gostam. Aí chega lá e vê que é uma menina, uma mulher, já se identifica. Então, Já que o público, né, sua grande parte é feminino, né? naquele momento elas já começam a perder um pouco o medo, né? Com certeza. A gente conversa um pouquinho antes, pra gente conhecer o paciente, né? Saber a idade, peso, tudo isso que vai ser importante pra gente durante a cirurgia. E outras coisas também, a gente bate um papo legal, as pessoas falam, Dani, vou dormir, vou voltar. Eu falei, fica tranquila, passa de ida e de volta, tá tudo garantido. Eu falo, gente, tem medo de mim. Eu falei, tem 1,5 m, Laura. 1,5 m. Ela tá sentada, então a gente vai, tipo, vai Não, mostrar uma tem fotinha uma dela. família, gente, não vou fazer maldade pra ninguém. É super tranquilo. E assim, aí a gente bate um papo, às vezes, de como que vai ser a anestesia, até pra as pessoas não entendem, assim, a maioria das pessoas não entende nada de anestesia. Até os médicos, sabe? Durante a faculdade, não sabia praticamente nada. Apesar do meu pai ser anestesista, a gente convive muito pouco, sabe? A especialidade de anestesia é muito pouco vista dentro da faculdade. A gente vai aprender mesmo ao longo da residência. E os próprios médicos, às vezes, as especialidades não cirúrgicas, normalmente não conhecem nada. Então conta pra mim, o que você descobriu depois que você foi pra residência? Porque você falou que não sabe nada. Bom, os médicos não sabem nada que saiu, né? Então, você falou que não lembrava da anestesia, isso é culpa do anestesista, né? Porque a gente já faz uma medicação que dá amnésia. Então ninguém lembra de nada. Então é
minha cirurgia eu não lembro. Eu tenho uns flashes de algumas coisas da minha cirurgia, assim, mas eu não lembro de absolutamente nada. Ah, então você não lembra mesmo. Então não sou doida, é normal. Não tá é tudo doida, certo, é né? normal, Tá foi tudo culpa bem. nossa. A gente fez de propósito. Eu acho que, na verdade, a amnésia, eu falo que é um dos efeitos mais legais da anestesia, assim. A pessoa não quer lembrar que ela entrou às vezes no centro cirúrgico, ela quer sair linda, maravilhosa, ela não quer saber o que aconteceu. Então a amnésia é muito legal, assim, é um efeito muito legal. E faz parte do processo de ficar anestesiado esse remédio que você falou? Me explica. É de propósito que a gente perde a memória ou é efeito da anestesia? Então, é uma medicação específica que a gente faz que ela tem esse efeito da amnésia. Um dos pilares da anestesia pode ser a amnésia. A gente tem inconsciência, a gente tem mobilidade e um deles é a amnésia. Então a gente faz muito, por exemplo, prótese de mama que a gente faz sedação, é uma medicação que a gente usa de forma muito frequente. Que é o midazolam que todo mundo, muita gente usa quase, clonazepam, midazolam, Ah, tá. os benzodiazepínicos em geral, a gente usa na sala de cirurgia. São Não tem remédios que esse às vezes efeito. usam para dormir em casa, né? Pra dormir. Esses nomes são familiares. A grande diferença, na verdade, nas drogas, na verdade, a diferença são as doses, né? A gente fala que toda medicação ela é uma droga, ela é um veneno. E o que vai diferenciar o veneno da medicação mesmo é a dose que a gente vai utilizar. Então, as doses são diferentes e aí a gente consegue ter esses efeitos diferentes de paciente para paciente. É muito legal. É a personalização, né? Individualizar, né, o paciente. Você falou um pouco sobre prótese de mama, que é uma das cirurgias que a gente mais realiza. Fala um pouco como que é essa jornada do paciente no centro cirúrgico até a gente entrar mesmo para fazer a cirurgia. Conta um pouco como que é isso, como que pega veia, não pega. E você chega quanto tempo antes deles? Então, normalmente uns 15 minutos antes, que eu já vou arrumando a sala, né? A gente tem que conferir, a gente tem um aparelho de anestesia, um monitor de anestesia, então a gente confere tudo, se o aparelho está funcionando. Hoje em dia a anestesia é muito segura por conta disso, ela está muito moderna, então são monitores que me mostram tudo, a monitorização completa do paciente. Meu pai, quando começou a fazer anestesia, acompanhava o paciente com esteto e olhava a perfusão na mão do paciente. Então, hoje em dia, o aparelho me mostra tudo, gente. Ele me mostra a pressão de minuto em minuto, ele me mostra a saturação de segundo em segundo, eu vejo a frequência cardíaca do paciente de segundo em segundo, o ritmo cardíaco, tudo. Então, por isso que é muito seguro, porque a gente fica com monitorização completa. Em qualquer tipo de cirurgia, as pessoas às vezes assustam. Chega lá para tirar, às vezes, uma pinta. Aí eu vou, pego o veio, coloco o eletro. Vejo a pressão, vejo o que você fala, precisa disso tudo? Eu falo, precisa. Tomou anestesia, vai ganhar pacote completo. A gente faz, não tem jeito, a gente tem que ter segurança, Então, é o mais mesmo importante. se for para mama, né, que o Augusto falou, ou uma pinta, o procedimento, o cuidado é o mesmo. Mesmo. Coloca a sedação primeiro, para poder dormir. Então, como é que é a ordem? Me explica a ordem. A primeira coisa eu vou chegar e eu vou arrumar a sala cirúrgica. Eu vou conferir as medicações que estão lá, tudo que eu vou precisar de emergência, a gente confere todas as coisas de emergência, o aparelho de anestesia, confere se está tudo certinho. Eu vejo que está tudo certo, aí eu já vou conversar com o paciente. Então, ver se a paciente tem algum problema de saúde, se ela tem alguma alergia que ela já conhece, né? Às vezes ela já tem alguma alergia para desenvolver em casa, já sabe. Se usa medicação, a gente confere o jejum do paciente, se ele realmente fez o jejum, e a gente conversa um pouquinho a respeito da anestesia. Qual que é a proposta anestésica, eu pergunto o que a paciente vai fazer, a gente até conversa um pouquinho, e aí, escolher o tamanho, o que você quer, que a gente ajuda, eu sempre dou opinião, eu sou dessas. Eu falo, não, tá grande, não, pode botar menor, porque eu já fiz, eu falei, mulher, dou opinião. Então eu sempre pergunto como é que é isso, o que ela quer, quais que são as preferências, e depois a gente entra para a sala. Aí na sala, o Augusto, o Thiago e o Minomar vão fazer a marcação, conversar com o paciente, normalmente eu espero, vai tirar as fotos, e aí entrou para o centro cirúrgico, a gente faz a outra parte, de monitorização, de eletro, pressão, pega veia, e aí que a gente vai começar a fazer as medicações para fazer o paciente dormir. Ou seja, ela vai pegar a veia da paciente como se fosse tirar um sangue, né? Isso. Super tranquilo, e faz uma medicação suave para ela dormir. Daí por diante as medicações que ela não lembra mais, não sente dor, procedimento realizar tranquilo, né? Exatamente. Na prótese de mama, o paciente permanece respirando espontaneamente o tempo inteiro. Ele respira sozinho. A gente bota só um cateter de oxigênio para dar um auxílio de oxigênio, mas não tem tubo, não tem nada disso. Na prótese de mama, normalmente é só uma sedação, mas o paciente dorme durante todo o procedimento. Dura uns 40 minutos, né, mais ou menos, a média. Então ele permanece dormindo durante todo esse tempo. E depois que acaba, o paciente acorda aí uns 5 minutos mais ou menos, fica levemente sonolento, é normal, a gente leva uma salinha de recuperação, vai ficar lá até ficar mais acordado, poder lanchar,
e hoje em dia vai embora para casa daí a pouco, né? É muito rápido, muito bom. Opera de manhã, almoça em casa, né? Exatamente, é muito bom. Você estava falando algumas coisas que veio na minha cabeça. A gente operou há pouco tempo uma amiga sua, e você foi anestesista. Foi. E aí ela comentou que dá palpite e tal, e realmente. Foi. Eu estava pensando em colocar uma prótese, aí a Dani, não, Thiago, não vai pôr essa prótese. Ela não vai ficar bem com essa prótese. Aí eu fui, troquei. Aí, não, Thiago, tira mais um pouquinho aqui, um pouquinho. Então é muito legal quando a gente tem essa sintonia, que a Dani realmente, ela participa da cirurgia o tempo todo, a gente fica conversando. Não tem essa distância, né? O anestesista fica lá, escondido. Né? Essa participação, esse envolvimento com o paciente, eu acho que, além de humanizar, traz mais segurança também. Você não é daquelas que fica lá no cafezinho, no celular. Isso existe, né? Algumas pessoas gostam de cafezinho, né? Eu falei pré-requisito, gente. Gostar de café, tem que ser anestesista, tem que gostar de café, é pré-requisito. A gente gosta do cafezinho, a gente vai no intervalo. Posso trazer um assunto polêmico? Pode. Ai, que medo, hein, Thiago? Meu Deus. Eu tenho um conhecido que é anestesista em outra cidade e ele postou para não... eu vou falar a palavra, não sei se é isso, para não prostituição da profissão, onde os médicos anestesistas estavam sendo abordados para poder anestesiar, acho que 5 pacientes ao mesmo tempo. E ele trazendo, né, a gravidade que é isso para o paciente, né, que ele tem que ser único. E aí eu fiquei realmente assustada, né? A gente é leiga, eu sou leiga, né? Assim, a gente quer ficar bonita, vai lá, resolve com eles. E aí daí pra frente a gente confia na equipe, confia em quem que eles vão estar colocando junto com a gente. E pra mim tá super ok. Eu não sou a que fico pesquisando, mas eu fiquei assustada. Porque eu falei, gente, realmente é um momento muito importante da cirurgia, aquele controle do anestesista ali. E eu queria, assim, é polêmico, né? Porque há de ter um zelo com o paciente. E eu queria saber se isso é realmente uma prática, tem que ter esse cuidado. Eu sei que vocês, né, mantêm anestesista dentro do centro cirúrgico o tempo todo. Realmente isso é muito polêmico, porque isso existe, né? Hoje em dia a gente está vendo cada vez menos. Por quê? Porque isso é proibido pelo CFN, pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. É obrigatório, um anestesista por sala. Não tem como tomar conta de 2 pacientes ao mesmo tempo. Então, assim, é uma prática que coloca em risco a vida do paciente. Então, a gente via isso muito antigamente. Eu acho que a gente tinha muito pouco anestesista e as coisas eram muito diferentes. Então, o tempo foi passando e com cada vez mais regras, eu acho que isso foi diminuindo. E hoje em dia eu acho inadmissível, a gente está tomando conta de 2, não tem jeito, é impossível. A gente realmente se expõe o paciente e expõe a gente, né? Eu acho que é um anestesista para cada paciente e é assim que tem que ser. Por isso que eu acho tão importante você escolher bem a sua equipe, o hospital que você vai, porque tudo isso tem que estar muito correto. Né? A importância de se escolher profissionais que você confia, né? Eu falei assim, de olho fechado, porque no primeiro episódio a gente inclusive falou, né? O perigo que é um cirurgião passando fome, né? Que tudo que vem quer operar, que tudo que surge vou fazer, sem ter o cuidado da personalização de cada um, né? Personificação de cada pessoa, o que ela quer. E eu fiquei um pouco preocupado. Então, gente, né? Cuidado, né? Com o que vocês escolhem, né? Isso é desumano, é um desrespeito com o próximo. E quando a gente se coloca no lugar da pessoa, não tem erro. A gente não vai cometer essa imprudência, né? Isso é a verdadeira imprudência, a segurança nessas questões. Em algumas regiões do Brasil isso ocorre, é uma realidade, mas isso não ocorre aqui com a gente. Não. De jeito nenhum, gente. Tem certeza. E assim, então assim, a anestesia é muito segura, né? Vocês falaram, a anestesia geral é uma das mais seguras que tem. Só que todo o cuidado de você saber quem está por trás, de confiar, faz a diferença. Por mais seguro que seja, tem monitoramento hoje, você falou que é muito mais moderno, vale o cuidado, né? Isso, você falou anestesia geral é muito segura, a gente já falou de sedação também. Explica um pouquinho para gente, para a Laurinha também, quais tipos de anestesia existem? É claro que tem vários tipos, mas os que a gente mais usa aqui na cirurgia plástica. Então, normalmente na cirurgia plástica a gente utiliza a sedação, né? Normalmente a gente usa a próstata de mama, a blefaroplastia, que é a pálpebra, a cirurgia de pálpebra. Pequenas cirurgias também, às vezes vai fazer alguma lesão de pele, que o cirurgião plástico vai tirar, a gente pode utilizar a sedação junto com a anestesia local, sempre tem anestesia local junto com a sedação, nunca ela é sozinha, ela não consegue dar uma analgesia adequada sozinha, então sempre são 2 coisas juntas, sedação com anestesia local, tá? E a gente pode utilizar também anestesia geral, normalmente a gente utiliza geral quando vai preencher na mama, vai fazer mastopexia, mamoplastia,
Quando tem lipos que vão pegar, às vezes as costas, vai pegar muito alto nas costas também, a gente faz anestesia geral, vai ter que virar o paciente, a gente utiliza anestesia geral. E a gente pode utilizar também os bloqueios que a gente fala, que é a RAC ou a peridural. Também são opções para a gente utilizar, por exemplo, cirurgias mais baixas, lipo ou só abdômen, a gente pode utilizar sempre associada à sedação. Então o paciente dorme também, mas aí a analgesia não vai vir da local, ela vai vir da peridural ou da raquianestesia. Então são opções que a gente pode utilizar também. Legal. E essa decisão de qual anestesia a gente vai realizar, escolher, acho que você pode explicar um pouquinho. Passa por uma conversa, né, entre o paciente, você, o cirurgião. Então é uma conversa entre três, né, para a gente decidir a melhor anestesia para aquele caso específico que a gente vai fazer a cirurgia. Né? Com certeza. A única contraindicação absoluta com um tipo de anestesia é a recusa do paciente. Então ninguém vai fazer um tipo de anestesia que o paciente não quer. É lógico que se o paciente vira para mim e fala assim, Dani, eu quero fazer só sedação para fazer abdominoplastia. Eu vou falar, não dá. Não tem jeito. Não adianta você querer sedação porque é incompatível com o tipo cirúrgico. Mas se o paciente fala assim, se eu proponho para ela, vamos fazer uma peridural com uma sedação, a paciente fala, não quero. Eu não quero anestesia nas costas. Eu quero só dormir. Eu explico os prós e os contras das duas anestesias, tanto da peridural quanto da anestesia geral. E ela fala, não, eu quero anestesia geral, eu quero dormir. Se é uma anestesia que também ela funciona para esse tipo de procedimento, é isso que a gente vai fazer. Normalmente a gente conversa, né, sempre com o cirurgião. Eu preciso saber o que ele vai fazer, até onde ele vai lipar. Ele vai virar o paciente, ele não vai? Vai ter lipo de axila, não vai ter? Vai mexer no braço? Eu preciso saber disso tudo para a gente definir qual anestesia que a gente vai fazer. Então, às vezes, a gente atende no consultório, o paciente vai fazer uma avaliação pré-anestésica, qual anestesia que eu vou tomar? Então, eu não consigo, às vezes, bater o martelo e falar, vai ser essa. Eu falo, olha, tem essa opção, lá na hora a gente vai conversar, ver exatamente o que você vai fazer, para a gente poder definir em conjunto qual vai ser a melhor anestesia para aquele tipo de paciente, porque isso varia de paciente para paciente também. As pessoas acham que tem uma fórmula de boa, assim, matemática para cada paciente. Não tem. A anestesia não tem. Às vezes o pessoal acha só peso, a gente calcula a dose pelo peso. Não. É um dos fatores, mas a anestesia é muito individual. Às vezes, 1 ml de medicação que eu faço para você, você dorme. No Thiago, você precisa fazer 10. Então, é muito diferente, é muito individual. Deixa eu tentar simplificar mais para a galera entender. A anestesia, você falou, sedação mais local. Então, a sedação é um remedinho que vai fazer você dormir um sono mais leve, né? E aí a gente faz anestesia naquela região. É muito comum esse tipo de anestesia local no dentista, por exemplo. Então você vai no dentista, vai fazer um procedimento, toma uma anestesia no local e aquele local fica dormente, você não sente dor. E aí, para o seu conforto na hora da cirurgia, o anestesista também põe você para dormir. Então, por isso, sedação mais local. O outro tipo é geral, que o paciente dorme por completo e aí tem toda a monitorização e tudo mais, e acorda também na hora que a Dani escolher. Ó, começou a cirurgia? Dorme, antes um pouquinho. Acabou a cirurgia, está tudo bem, fez o curativo? Acorda. A Dani consegue definir esse momento usando lá os medicamentos e tudo mais. E também o que ela falou do bloqueio, que é a anestesia nas costas ou em determinada região, que o paciente daquela região onde fez a anestesia para baixo, normalmente, eu também sou meio leigo, o paciente fica totalmente dormente, digamos assim, ele não vai sentir dor. E aí, claro, também faz a sedação. É quase como uma anestesia local daquela região para baixo, mas a sedação que você dorme o tempo todo. Então, tem muitas pacientes, quando eu falo, pode ser que seja a RAC, que é aquela que você não sente nada e você vai dormir. Não, mas a RAC eu tomei na minha cesárea. Eu não quero, porque foi muito ruim, espetou minhas costas e tal. Mas a cesárea da nossa cirurgia, a RAC da nossa cirurgia para a cesárea é completamente diferente. Né? A RAC é a mesma, mas o paciente dorme. A diferença é que durante a cesariana a gente não ceda o paciente, então ele não tem esse efeito de amnésia. Então o paciente fica acordado, você quer que o paciente veja o bebê nascer. Gente, eu acho que é uma das cirurgias mais interessantes, assim, porque até hoje me impressiona o efeito da anestesia.
eu tô com a paciente do meu lado, ela tá com a barriga aberta, conversando comigo. Gente, é mágica, fazendo anestesia é mágica, como é que ela tá sem sentir nada, Conversando com você, com o marido. O marido pegando o O bebê. fotógrafo mandando tirar foto. Ela sorrindo lá, eu falo, gente, parece mágica isso. Até hoje me impressiona realmente o efeito da anestesia, que é muito interessante. E, assim, a ráquio, assim, por si só, né, lógico que as medicações vão ser diferentes e tal, mas o procedimento é a mesma coisa. Mas como a gente faz associado à sedação, não tem aquele desconforto, né? Então a gente faz uma medicação analgésica antes, faz uma medicação sedativa, na maioria das vezes a paciente nem lembra que O sentou. paciente já está quase Lembra. dormindo. A diferença é a sedação, então, antes, É a né? sedação. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mito ou verdade? A anestesia faz o cabelo cair? Não faz o cabelo cair. Eu já tenho uma opinião contrária dela. A anestesia faz o cabelo cair. Não, brincadeira. Na verdade, tudo isso é o trauma cirúrgico. É o estresse cirúrgico. A anestesia está envolvida também, né? Mas não é só a anestesia. É o estresse cirúrgico anestésico que o paciente vai se submeter e isso que vai fazer o cabelo cair. Teve uma paciente ontem, ela me mandou mensagem de prótese de mama, tem uma semana, e aí ela me mandou mensagem e falou, Thiago, pelo amor de Deus, meu cabelo não para de cair, o que está acontecendo? É anestesia? É anestesia. Ela perguntou, é anestesia? Eu falei, claro, é anestesia. Não, brincadeira. Aí eu expliquei isso que a Dani falou. É toda a agressão cirúrgica, no trauma cirúrgico, que causa isso. O cabelo cai, mas isso depois ele recupera sem dificuldade. A gente chama isso de resposta endócrina metabólica ao trauma. Por exemplo, Nome difícil, gente. a- É calvície. uma cirurgia maior de abdominoplastia, lipoaspiração, sofre um trauma durante a cirurgia, precisa de sangue para ir para aquela região, para cicatrizar. O cabelo é uma região mais secundária que o corpo deixa em segundo plano, manda todo o sangue para aquela região, então por isso que às vezes pode ocorrer, isso é raro, são poucos casos que isso acontece, né, a queda de cabelo, mas isso é recuperável. Para isso, Transitório. e transitório. Para isso, um bom preparo pré-operatório, através de nutrição, também no pós-operatório, que é fundamental. Dani, hoje, por coincidência, fui fazer um exame para fazer meu... Como é que chama o negócio? Risco cirúrgico? Risco cirúrgico. Isso. E estou fazendo uso da famosa injeçãozinha azul, né? Gente, eu sou assim, corto mesmo, faço a cara, faço peito, faço tudo. E aí a cardiologista falou o seguinte, Laura, você vai ter que interromper com a injeção, com a canetinha, Sim. 7 dias antes, porque às vezes não vai considerar que tá o jejum e tudo. Eu falei, sério, mas eu tenho que chegar no peso X até o dia 12 para poder fazer isso? Agora eu fiquei preocupada, porque eu não vou conseguir emagrecer para poder fazer cirurgia. Me fala um pouquinho, já que a gente está aqui, Do jejum, me né? antecipa essa informação. Então, realmente, a canetinha azul, posso falar o nome, gente? Pode falar o nome? Fala que depois a gente pede um patrocínio. Então, a canetinha azul, o famoso Ozempic, que hoje em dia está todo mundo usando, né? Ele retarda o esvaziamento gástrico. Então é por isso que, não sei se você já sentiu isso, né? Na hora que você come, você fica cheio muito tempo. Então, porque o estômago não está esvaziando. E por que a gente precisa do jejum? Porque justamente quando a gente faz anestesia geral ou sedação, tudo que tiver no estômago ele pode voltar. E a via aérea ela comunica com a via digestória. Então a gente pode voltar então, o conteúdo de alimento, né, do estômago para dentro da via respiratória. O pulmão ele tem um tecido muito fininho, ele é muito delicado. Ele não pode entrar em contato com o suco gástrico, com o alimento. Então por isso que é tão importante o jejum. E normalmente a gente pede um jejum de 6 a 8 horas. Né? A gente está flexibilizando muito o jejum hoje em dia, né? Antigamente a gente pedia 12 horas de jejum, a gente já baixou para 8 horas. Hoje em dia os guidelines falam 8 horas para alimento gorduroso, então assim, arroz, feijão, carne, mas pode ser 6 horas se você vai comer uma torrada, um pão sem manteiga, tudo isso pode ser 6 horas. E o jejum de água, gente, é 2 horas. Às vezes o pessoal fica com muito medo de tomar água, né? Chega, nossa, tô morrendo de sede. Falei, que hora você tomou água? Só na noite anterior. Falei, não, jejum de água é 2 horinhas só, porque, na verdade, é a capacidade do estômago de esvaziar os diversos alimentos. Então, ele consegue esvaziar água em 2 horas. Um alimento como gordura, ele demora 8 horas para eliminar. E a gente sempre confere esse jejum. Tem um caso muito interessante de um paciente que eu atendi lá na HU. Aí eu cheguei de manhã, eu sempre pergunto, você fez o jejum? Aí ele, fiz, doutora. Eu falei, aí eu sempre pergunto, Eu fiz, doutora? fiz, doutora. Falei, que horas que o senhor comeu a última vez? Ele falou assim, não, comi agora antes de vir pra cá. Eu falei, mas
comeu agora? Ele falou assim, 4 horas da manhã. Eu falei, então o senhor não fez jejum? Eu falei, não, eu fiz o jejum, mas eu comi uma feijoada de vinho, né, porque eu ia vir fazer cirurgia para dar aquela. Eu falei, mas eu comi uma feijoada 4 horas da... Então as pessoas não entendem nem o que é jejum, tadinho. Ele achou que ele estava de jejum por causa daquelas 2 horas. Ele comeu muito para não ficar com fome durante o tempo que ele ficar de jejum. Ele queria estar bem sustentado para chegar na cirurgia. Feijoada. Feijoada. É um senhor de idade, de área rural, então ele comeu uma feijoada 4 horas da manhã para vir sustentado para a cirurgia. E aí como é que faz? Teve que adiar a cirurgia? Tive que adiar a cirurgia dele, tive que suspender, porque ainda não era hospital público, né? A gente tinha uma agenda muito fechada, não tinha como, o cirurgião estava só de manhã, a gente poderia esperar as 8 horas para fazer a cirurgia dele, mas aí já não tinha sala de tarde, a gente teve que adiar a cirurgia dele por segurança, né? Isso é muito importante, a gente tem que ter a segurança. Então, às vezes chega o paciente, pelo amor de Deus, deixa eu fazer. Eu falo, se eu fizer, eu vou te colocar em risco. Eu não posso colocar em risco a segurança do procedimento. É um procedimento eletivo, né? Então é uma cirurgia marcada, não é urgência. Se fosse urgência, a gente vai entrar de qualquer jeito. A gente tem artifícios para tentar reduzir esse risco que a gente chama de broncoaspiração, que é o alimento do pulmão. Agora, sendo uma cirurgia marcada, uma cirurgia eletiva, não tem por que correr esse risco. Então, por isso, a segurança sempre no primeiro Ô Dani, aproveitando, por que o anestesista tem fama de ser cancelador de cirurgias? Cancelador de cirurgias. Eu acho que é por conta disso, porque a gente acaba analisando tudo pela segurança do paciente. Então, se o paciente chegou tomando a canetinha e não suspendeu, eu vou suspender a cirurgia. O paciente não fez o risco cirúrgico, vou suspender a cirurgia. O paciente não fez o jejum, eu vou suspender a cirurgia. Se ele chegou lá, a gente sempre monitora, né? Se eu ver que tem alguma coisa diferente, assim, não tá legal, tem alguma coisa que tá estranha, o paciente está taquicárdio, o paciente está hipotenso, tem alguma coisa diferente que não bate, às vezes, com o quadro clínico do paciente para aquele tipo de cirurgia, a gente vai suspender. Então, por que a gente suspende? É pela segurança do paciente. Principalmente se ele é cirurgias igual as nossas, né? Eletiva, programada, tem que ser operado no melhor momento, né? E a ansiedade para fazer a cirurgia pode causar essa alteração do quadro lá na hora? Sim, os pacientes às vezes chegam muito nervosas, então chegam com a frequência cardíaca alta, às vezes a pressão um pouquinho alta, e a gente sempre faz um pouquinho de sedativo. A gente pega a veia, a primeira coisa que a gente faz é um sedativo leve. Então a gente já vai conseguir controlar isso e a gente consegue ver qual que é o basal do paciente. Depois que a gente faz o sedativo, eu vou ver que a frequência cardíaca vai abaixar, normalmente a pressão do paciente vai abaixar. Tem muito paciente às vezes que tem hipertensão, chega lá hipertenso, às vezes tomou a medicação e chega hipertenso. Pela ansiedade, isso é comum, mas eu vou conseguir identificar depois que eu sedar o paciente. Você sabe que essa ansiedade a gente consegue amenizar muito com cuidado durante ali a chegada do paciente, o cuidado de vocês no tratamento da paciente. Isso é bem interessante, né? Diminui até as medicações que vai fazer para fazer a anestesia, né? Eu acho que a pessoa fica ansiosa quando ela não sabe o que vai acontecer, né? A partir do momento que a gente conversa, ela vê quem vai estar do lado dela, que eu converso e sempre falo, gente, eu sou a primeira a chegar na sala de cirurgia, eu sou a última a sair. Então eu vou ficar do lado o tempo inteiro, a gente toma conta o tempo inteiro. O Lindomar, ele tem uma frase muito bonitinha, que toda vez que o paciente chega, ele fala assim, chegou seu anjo da guarda, que eles chamam o anestesista de anjo da guarda. Eu acho muito bonito porque é isso, o anestesista, ele realmente ele fica guardando a vida do paciente o tempo inteiro. Sou eu que vou monitorizar a vida do paciente durante toda a cirurgia. Então, de segunda a segunda, a gente realmente fica ali do lado, prestando atenção em tudo que está acontecendo, qualquer alteração a gente vê na hora, consegue corrigir tudo. É um clima que a gente tenta amenizar ao máximo. Eu lembro da Shirley, você lembra da circulante Shirley, que aposentou, mas ela tinha uma história muito legal, que ela quebrava totalmente esse clima, adverso às vezes, né, para os pacientes. A Shirley chegava para a paciente, às vezes muito nervosa, ansiosa, a paciente com medo do procedimento, da anestesia. Do procedimento não, com medo da anestesia. A Shirley perguntava para a paciente, você já pagou? Já pagou a cirurgia? Então pode desistir que eu vou deitar aí e vou fazer a cirurgia. Isso quebrava aquele clima de tensão que às vezes ocorre no pré-operatório. Eu tipo, tô nervosa, mas é pra tanto, né? Mas já teve paciente, minha sua acho que não, do meu pai, não sei se com você ou com a sua irmã. Era até um rapaz, um menino, ele ia operar o nariz. E aí aconteceu isso, assim, ele chegou tão tenso na sala de cirurgia, com medo, que na hora que foi conversar, acho que era com a sua irmã, ele desistiu da cirurgia. Já tinha pago, já tinha tudo. A Shirley não estava lá, senão não tinha pago. Realmente ele desistiu e ele não conseguiu superar esse trauma, esse medo.
e operar. Ele não operou. Não operou. Até hoje ele não operou. Então Eu lembro disso. é real esse medo. É uma fobia, né? Isso aí é inerente à pessoa. Às vezes é uma fobia que ocorre. E esse é o objetivo da Dani estar aqui, de ajudar a quebrar um pouco esse mito, né? Essa coisa. E ela está falando aqui há tanto tempo de, tem que fazer o jejum, cancela a cirurgia mesmo, por causa disso, daquilo. Você vê que o nosso foco sempre é a segurança. Né? A gente já cancelou a cirurgia porque o paciente não estava no momento ideal. Por exemplo, o paciente às vezes está com peso completamente fora do ideal para operar. Tem que cancelar a cirurgia, porque isso traz outros riscos para o procedimento. Doutor Thiago, inclusive, assim, como a cirurgia a gente vai fazer a consulta, né, e a agenda é para depois de 6 anos, eu vou deverar mentira, 6 meses, mano, né? Deve acontecer muito também, o paciente chega lá de um jeito, né, com peso, e aí depois, no dia de cirurgia, aparece lá, sei lá, 10 quilos a mais, e aí, né, Isso. tipo... Acontece, viu? Socorro, né? Acontece, viu? Pois Acontece, e aí? assim, acontece com os dois lados. É claro que quando a gente vê o paciente vai fazer lipo, por exemplo, ou sei lá, qualquer coisa, ela precisa perder algum peso. Tem gente que se planeja, né, Dani, e aí consegue, mas é difícil. Principalmente quando você marca a data da cirurgia e mistura com essa ansiedade, esse medo, é comum de acontecer de ganhar peso. Tipo, eu vou perder peso. E o paciente chega lá, olha, não consegui. Vai até meio constrangida, mas fala, doutor, não consegui. Doutor, perdi 2 quilos, eu tinha que perder 10. Então, assim, a gente sabe que é difícil. Não pode fazer sozinho, né? Não dá. Agora eu vou começar, parei de comer. Não, tem que ir no nutricionista, tem que ter um acompanhamento, atividade física, para chegar no objetivo, ter maior segurança na hora de realizar o procedimento e ter uma qualidade Melhor. Isso aconteceu na semana retrasada. Paciente, a gente tinha colocado um objetivo para ela de perda de peso, para chegar nos critérios de segurança que a gente comentou, de qualidade que a gente vai entregar de resultado e diminuir complicações. No dia anterior, pedi para ela retornar no consultório para avaliar. Ela queria operar de todas as formas. Não tinha chegado no peso adequado, mas no bate-papo, mostrando, né, os riscos e os benefícios, a gente conseguiu convencê-la de não era o momento ideal. A gente adiou a sua cirurgia. Ou seja, a Dani adia, mas eles também, tá, gente? Todo mundo fazendo o seu papel ali de zelar pela segurança e pelo resultado. O Dani, outra coisa, porque assim, uns episódios para trás aí, rolou várias piadas, porque a gente fica, né, tendo devaneios quando a gente está nesse... Por que isso acontece? Então... E daí, assim, o que acontece eu achei um perigo, porque assim, eles ficam rindo de canto de boca, entendeu? É outra pergunta que as meninas fazem. Eu tô com medo, eu vou falar muita bobagem, eu tenho medo de falar, de entregar todos os segredos. Olha a cara da Dani para essa pergunta. Fala a verdade. Não, então, eu falo que a sensação, eu já tomei sedação, né, gente? Então, assim, a sensação é tipo uma vodka, assim, sabe? Então você fica meio alegrinho, então você realmente começa a soltar algumas coisas que você não falaria em situações normais. Parece que tira o filtro, assim. Mas por que tira o filtro, gente? É o efeito da medicação. Gente, na boca. É uma vodka super premiada e assim, gente, eu falei tanta coisa. Eu lembro, então, a gente tem amnésia, né? Mas na minha prótese de mama, eu era acadêmica de medicina. Aí a Elisa, na época, a porta, assim, lá no hospital tinha um negocinho de vidro, assim, né? A porta de madeira e uma janelinha de vidro. Aí a Elisa falou assim, Dani, eu tô preocupada comigo, Dani. Fica tranquila, eu vou botar um paninho ali pra ninguém te ver, que ela queria de alguém que eu conhecesse passar ali, ninguém vai te ver. Aí eu já tava pra lá de Bagdá. Falei, Elisa, faz o seguinte, pode deixar entrar, você compra o ingresso, você paga o ingresso, mas você divide comigo o dinheiro. Pelo amor de Deus. Gente, não. Eu sentei, o Lindomar tirou foto, eu não lembro de nada disso. Aí no dia que eu fui na consulta de retorno, eu com a minha mãe lá, aí já tinha passado tudo e tal. Aí eu falei, Lindomar, tá do mesmo jeito, a gente esquece como a gente era antes, né? Tem essa também. Você você esquece. Você acha que o seu peito foi desse tamanho pra sempre. Fala, mas tá do mesmo jeito, Lindomar, Dani, eu vou te mostrar as fotos pra você ver. E na época não era tão fácil, né? A gente não tinha assim, foi há 13 anos atrás, não era essa coisa de tirar foto do celular, então era tudo mais difícil. Aí fui embora do consultório, falei, mãe,
Meu marido tá ficando maluco, já tá gaga, porque ele não tirou foto. Ele não tirou foto. E meu pai tava lá, né, na sala. Mas Dani, seu pai falou que tirou. Eu falei, não tirou, não. Não lembro. E eu sentei, tirei foto, não lembro de nada. De nada. É uma amnésia assim, total. Poxa, colocou a culpa no Lindomar, Tá toda, tá ativa até hoje, tadinho. Coloquei a culpa nele, era medicação, tá Mas vendo? tem um caso engraçado da Estela, que tá ali atrás nos bastidores. Bem lembrado, viu? Vai chegar a vez dela sentar aqui pra conversar com a gente. Que ela, foi você, Anastasia? Foi a Michelle. Foi a Michelle. A Michelle é a irmã da Dani. A Estela fez... Você não vai contar tudo que ela falou lá não, né, Thiago? Deu uma confusão, mas enfim, a Sério? Estela fez prótese. Saber, gente. Ela fez prótese de mama e orelha, né, Estela? E aí, anestesia local e sedação. Então, quando estava acordando, né, já tinha acabado o procedimento, ela voltou falando um tanto de coisa. Assim, hoje eu já esqueci, né? Ainda bem que Você achou esqueci. melhor esquecer. Eu Mas perdi apaguei. amizades ali. Mas foi muito engraçado. Mas assim, claro, a gente está brincando aqui, esse não é o comum, né? Não. São cirurgias que a gente faz todos os dias, a anestesia que a gente faz todos os dias, e geralmente ninguém fala nada. Não, Thiago, não. É verdade. Olha, eu vou super colocar tranquilo. o meu celular gravando durante todos os dias, depois que eu taco no mesa deles. O mais comum, uma coisa boba assim, mas que acontece muito hoje de manhã na paciente que eu operei, aconteceu isso. Ela acordou da anestesia e falou: doutor Thiago, qual o tamanho que você colocou? Eu falei: 305, ficou lindo. Passou 5 segundos, ela, qual o tamanho que você colocou? Passou 15 segundos, ela, qual o tamanho que você colocou? Aí o irmão dela, que é médico, estava na sala, falou: cara, para de perguntar se já aconteceu Isso é muito comum, isso é comum de acontecer mesmo. Mas assim, na minha eu perguntei também, eu lembro que quando eu acordei eu perguntei para o Lindomar, aí, quanto eu coloquei? 215. Aí eu lembro de perguntar de novo, aí 215. Na terceira vez, quando eu coloquei? 380. Eu falei, 380! Falei, gente, a gente faz isso. Gente, não, até o médico faz isso. E é engraçado, porque quando a gente deita na mesa, a gente deixa de ser médico. A gente vira paciente também, então a gente faz todas essas besteiras. Quando eu anestesiei a minha colega, o Thiago, que operou ela, e ela tem 2 filhos. E aí na hora que ela acordou, a primeira coisa que normalmente quem tem filho pergunta: avisa meus filhos, tá tudo bem? Eu tô viva? Eu falo: você tá viva? Eu falo: ficou linda. Ela fez mama, né? Aí eu falei com ela: tá linda, o peito ó, tá lá no queixo. Aí ela: mas a minha filha gostava do meu peito com chibinha. Eu falei: gente, nunca falaria em situações normais. Mas, assim, o Thiago falou que é raro porque normalmente dorme muito rápido, então não dá tempo de falar nada. Então, muitas vezes a gente faz o sedativo, tem gente que já dorme direto, e assim, é questão de segundos, então às vezes não dá tempo de falar. Às vezes quando acorda, que já está sonolenta, que às vezes ainda fala alguma coisa assim, normalmente é uma coisa que dormiu pensando. A pessoa dorme preocupada com alguma coisa, ela acorda falando sobre aquilo, igual ela falou sobre os filhos. É muito comum. É o que a gente comentou também no episódio passado. E se falar, isso é raro de falar, mas se falar a gente vai contar pra ninguém não. Fiquei com medo, tá, gente? Você vai se merecer, você coloca um... Gente, falei alguma coisa na blefa? Não lembro de nada, na blefa não lembro nada. Falou nada, e se falou a gente não... Ele não vai me contar. Já tem uma ótima ideia. Vamos anestesia os dois e a gente vai se vingar. Vai, a gente vai perguntar tudo. Vocês já tomaram anestesia? Eu tomei anestesia geral, quando o Augusto deve lembrar. Pois Se eu é. falei bobagem, o Augusto sabe. Porque eu fui operado de apendicite e o Augusto ficou me acompanhando, me deu suporte o tempo todo. Mas acho que não, né? Não falei nada, não falei. Mas é que não, mas Eu no não primeiro posso, não episódio, posso comentar aqui. A gente falou disso, né? Que foi o Augusto que socorreu o Thiago e tudo. Foi. Mas vocês não querem fazer uma lipo, nada? A gente pode agendar isso. Olha, eu tenho indicação de uma lipo aqui. Uma lipo, Uma lipo 360 de definição, Isso. mas eu tô na academia para não ter que fazer a lipoaspiração Mas se por precisar, enquanto, mas eu se tenho contato precisar. lá na clínica, eu consigo, inclusive sim, consigo uma consulta mais rápida para 2024, de repente a gente consegue agendar. Eu até queria fazer alguns procedimentos, eu tenho medo da anestesia. Ah, Dani! Não Dá um piscão nele. Não adianta, não adianta. Eu tenho medo do que eu vou falar depois da anestesia. A gente não conta. Fica fechado, minha boca é um tubo. Ô Dani, eu já sei que além dessa sua vida de anestesista e dedicação,
2 filhos. Tiago falou assim, nossa, ela é das pessoas que eu conheço que mais trabalha, ela trabalha muito. Conciliar isso tudo também, né, é um desafio, né? Eu custei um tempo, assim, a colocar... Agora eu acho que os pratos estão equilibrados, mas assim, amanhã ele cai. Então é bem difícil, assim. Eu tenho 2 filhos, um menino de 6 anos e um menino de quase 3 anos, 3 anos de fevereiro, estuda até com o filho do Thiago na mesma escola, onde a gente está todo mundo conectado ali dentro do hospital, fora do hospital. E eu falo que os meus filhos são os responsáveis pelos meus maiores sorrisos e as maiores lágrimas, porque a maternidade realmente é muito desafiadora, assim. A gente acha que a anestesia desafia, mas eu acho que a maternidade desafia mais, né? E assim, eu custei às vezes a achar o tempo da Dani mulher, né? A gente custa, às vezes, depois que os filhos nascem, a gente custa achar um tempo pra gente. E agora eu tô conseguindo, eu acho que equilibrar as coisas melhores, mas realmente eu fico muito tempo fora de casa. Eu tenho sorte que o meu marido não é médico, então a carga horária dele é bem menor que a minha. Então ele fica muito mais com os meninos do que comigo, do que eu fico com eles, né? Mas eles sentem, assim, meu menino tem tô até comentando com a Patrícia, meu menino tem uma professora de xadrez que vai toda segunda. Segunda é o dia que eu não fico em casa, eu trabalho de plantão de 7 às 19, segunda e quarta. Então eu nunca tô. E aí teve uma segunda que eu tava de férias, aí ela falou assim, olha, eu vim te conhecer, seu menino falou que eu só ia te conhecer se eu viesse aqui no sábado. Gente. Nossa. E aí, na verdade, o que você fez? Você refletiu, é verdade. É verdade, não deixa de ser. Eu realmente, assim, trabalho de dia, trabalho de noite, trabalho no final de semana. A vida do anestesista é muito, a gente vive de plantão, né? Então são horários de plantão, de 7 às 13, de 13 às 19, ou então de 19 até 7 horas da manhã no dia seguinte. Então, assim, a carga horária é bem pesada, a gente faz a nossa escala, assim, mas é uma carga horária realmente bem pesada. Mas eu gosto, sou apaixonada. E em relação à maternidade, a gente que se culpa muito, né? Porque se a gente tiver o tempo de qualidade com nossos filhos, pelo menos a esperança que eu tenho, tá? Que eu tenho mais de 9. Que no final das contas, né, ali no somatório final, que eles admirem a gente, né? Entendam que a gente fez isso para de repente proporcionar algumas coisas para eles, por realização nossa profissional, né, pessoal, porque isso também faz parte de a gente se sentir mulher, né? Essa sua relação falou assim, ai, mas eu adoro, é isso tudo. Ou seja, ter uma mãe, de repente, triste, frustrada em casa, ou ter uma mãe realizada, que eles possam admirar, que eles possam falar na escola, quem você... Eu acho que no final das contas quem sofre mais é a gente. A gente tem esse equilíbrio. Com certeza. E assim, durante a licença maternidade eu fiquei em casa, no meu primeiro mês eu fiquei 3 meses, no segundo eu fiquei 6, porque foi plena pandemia, então eu demorei um pouco mais a voltar. Mas eu sentia falta, assim, eu sinto falta do meu momento, Dani, sabe? Que a Dani não é só mãe, a Dani é Dani mulher, a Dani anestesista e a Dani mãe também. Então, eu não seria feliz sendo só uma coisa. Eu acho que as coisas vão se completando. E eu falo isso pra ele, falo assim, olha, a mamãe gosta, a mamãe vai trabalhar porque a mamãe precisa, mas a mamãe vai trabalhar porque a mamãe gosta de trabalhar. Sim. Então, assim, isso me realiza como pessoa. É muito gratificante você... A anestesia é muito gratificante. Uma das mais gratificantes, por exemplo, é analgesia de parto, gente. Eu chego, a mulher está desesperada. E a gente vira, assim, o herói da sala, porque acaba a dor na hora. Ela fala, meu Deus, então é muito legal, assim, é muito gostoso. Ou seja, você vai de monstro pro início, né? De monstro pro anjo depois, né, gente? Exatamente, não é um monstro. Então, assim, é muito gostoso. É a melhor parte da cirurgia, anestesia, gente. Eu já tomei, é muito gostoso, é muito gostoso. Eu não fiz TV. Eu falo que a gente acorda descansada, né, gente? Ai, nossa, adorei, quero mais um pouco, descansei. É verdade, todo mundo fala muito do Propofol, né? Que é o o pessoal fala do Michael Jackson. Isso, Né? Todo mundo fala. E eu já tinha tomado Propofol, mas tinham me feito o midazolam, então eu tive amnésia, não lembrava como é que era feito o Propofol. Eu falei, gente, eu tenho que sentir esse negócio do Propofol, todo mundo fala que é bom, eu também quero saber se é bom. Aí fui tomar uma sedação, falei com o anestesista, falei, eu não quero que faça midazolam. Aí primeiro ele falou, eu quero ver, Coitado do anestesista. Eu cheguei cheia de opinião, falei, não faz, não fez. Aí ele fez a primeira medicação que a gente faz, que é um analgésico forte, é normal sentir o corpo esquentar, fica pesado, sentir tudo aquilo. Falei, agora vai vir o Propofol, agora eu vou ver qual que é essa. Aí falei, vem o Propofol. Aí comecei Você ainda estava consciente. Consciente. Aí, pessoa médica, mas também tem medo dessas coisas, né? Aí eu falei assim, vou ficar de olho bem aberto, pra ele saber que eu não dormi. Sei lá, de olho arregalado. No próximo segundo ele falou assim, Dani, acabou. Eu falei, espera aí, cadê o Propofol? Ele falou, já acabou, já fez, já acabou. Gente, o Propofol é igual interruptor. Aí ele falou assim, você apaga. Que eu achei que a gente ia apagando aos poucos, né? Não, simplesmente você apaga. E por que as pessoas viciam?
No Propofol não vicia. Qual que é o então que ele ficou Isso, viciado? conta a história do Michael Jackson. Qual que o ficou Propofol- viciado? O Propofol é aquele líquido branquinho e tal, que vai entrando. Na verdade, ele não tem dependência. O Propofol ele não causa dependência. Ele causa dependência são os opioides, que é um grande problema nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda esse grande problema de dependência de opioide, que ele realmente é uma droga, como se fosse uma droga. Quanto mais você usa, mais você quer, Tem que é o algum opioide. de opioide? Tem a morfina, o Morfina, fentanil, que ela causa dependência mesmo, porque ela dá a dolantina, ela dá uma sensação muito... O pessoal fala que é uma sensação muito... Eu não gostei. As pessoas falam que é uma sensação muito gostosa. Eu, quando também não gostei, não achei, não teve esse, dá um prazer. Ela realmente, a descrição de livro é que ela gera uma sensação de prazer após você utilizar a droga. Então, por isso que ela causa dependência. O Propofol não tem essa dependência, mas é um sono que também é revigorante. Você acorda, às vezes você dorme 10 horas e parece que você dormiu 5 minutos e acorda assim. Esse é o da endoscopia? Maravilhoso! Maravilhoso, gente! Eu acho assim, a anestesia esse negócio aí, é isso que chama então? A vontade de fazer endoscopia. É só pra poder acordar descansada depois, gente. Eu já fiz também. Eu falei assim, já acabou? Nossa, mas eu tô tão ótimo, tem como dar mais um pouquinho? Tanto mais, um sono bom. Mas Não dá ressaca, né, gera um gente? efeito de bem-estar, sei lá, nas próximas horas. Você fica tão zen. Nossa, né? Bom demais. acho que todo mundo ia gostar que eu usasse com frequência, mas eu sei que eu não gosto. E o problema do Michael Jackson, na verdade, não foi assim, ele ficou dependente da sensação, ele gostava porque ele ficava descansado, né? Então ele não estava dependente físico mesmo da droga, não era uma droga que ele teria abstinência, por exemplo, se ele parasse de usar, não teria, porque o Propofol não dá isso. Mas ele gostou do efeito que ele voltava descansado. Eu acho que ele tinha uma insônia crônica e não conseguia descansar. E o problema do Michael Jackson não foi a droga, foi a falta de vigilância. Então, assim, fizeram a droga e não tomaram conta. Então, assim, toda medicação anestésica a gente tem que tomar conta. Então, a gente faz a droga e a gente avalia o paciente. Então, a gente dá oxigênio, a gente tem que acompanhar o tempo todo. O problema é que foi feita a droga e ele ficou sozinho. Não tinha um anestesista. Não tinha anestesista, ele saiu. Então, na hora que ele voltou, Não tinha um anestesista, não tinha um ambiente adequado. A monitorização. Por isso operar em hospital bom, em equipe completa. Não pode ter economia. Né? Exatamente. Então, o Michael Jackson, o problema dele era esse mesmo que você falou. Como é que chama? O Michael Jackson. Eu achei que fosse morfina. não, do Propofol. Propofol. Ele tomou foi Propofol. A fama ruim ficou no Propofol, mas pelo que a Dani está falando, o problema É o ambiente. é o problema não é a ambiente droga. e a assistência que ele não tinha. Então ele poderia, Deus me livre, mas ficar usando com frequência, desde que tivesse um anestesista, monitorando ele quando ele acordasse. Não é o ideal, né? A gente fala assim, estou tomando anestesia toda noite, né? Assim, não é o normal, né? Não seria, mas ele não teria risco. Ele teria risco de vida se ele tivesse com a anestesia do lado dele monitorizando ele o tempo inteiro? Não, ele não teria. O erro foi a falta de monitorização. Pelo que eu né? E entendi, ele acompanhamento. tomava anestesia para Pra dormir dormir. todas as noites, só que sem anestesista e fora do ambiente hospitalar. Exato. Loucura, né, Realmente, gente? ele nem morreu ainda. A Estela tá aqui falando que ele morreu, que eu vi que ele morreu. Como é que chama isso, gente? Que a gente fala quando a pessoa... enfim, ele tá falando que o Michael Jackson não morreu. Aproveitando, Ela- a gente falou um pouco sobre o Criança medo popular. que tem da anestesia. Mas a anestesia também está relacionado com não sentir dor também no pós-operatório. Vocês cuidam dessa parte também, né? Vocês fazem uma prevenção assim durante a cirurgia para não sentir dor no pós-operatório? Como que funciona? Sim, está muito em voga agora nos nossos congressos, é isso. É a medicina perioperatória. Não é só o intraoperatório, é o perioperatório. Tanto antes, quanto durante, quanto depois. Então, por exemplo, as pessoas assim, eu vou vomitar. A gente já faz para o paciente, por exemplo, medicações, a gente já faz de rotina 2, às vezes 3 medicações para evitar a náusea e evitar o vômito. Mesmo que a paciente não tenha falado para mim que ela está nauseada. Com a dor é a mesma coisa. O meu objetivo não é fazer analgesia só durante a cirurgia, mas depois também. Então tudo isso já é programado. Então a gente vai fazer 1, 2, 3 medicações analgésicas, a gente acompanha o paciente na sala de recuperação pós-anestésica ali, se a gente tem uma dor, uma náusea, um tremor, tudo isso a gente acompanha e consegue prevenir, ou se acontecer, a gente consegue também tratar. O objetivo é sempre evitar que aconteça, né? Mas se acontecer, a gente também está ali para tentar resolver o problema, né? Perfeito. Chegou uma perguntinha aqui que eu achei interessante sobre
Mitos e verdades da anestesia geral. Vamos ver se você vai conseguir esclarecer para a gente aí. É comum o paciente acordar no meio da cirurgia? Não, durante a anestesia geral, não. Eu falo assim, durante uma sedação, se eu estou fazendo uma sedação, é muito diferente o paciente da sedação com a anestesia geral. A anestesia geral ele dorme o tempo inteiro. Ele vai dormir antes de começar a cirurgia, só vai acordar no final. Se acordou, tá errado. Se acordou, tá errado. Entendeu? Mas não pode acordar. Na anestesia geral não pode acordar. Isso é o normal e o certo da anestesia geral, diferente da sedação. Às vezes na sedação é normal o paciente superficializar, depois ele dorme de novo. Então, por exemplo, quando a gente faz hack, às vezes o paciente vira pra mim e fala assim, tomou hack, normalmente a gente faz hack com a sedação, por exemplo, ou peridural com sedação. Aí fala assim, fiquei acordado antes da cirurgia, deu tudo errado, né? Eu falei, não deu errado. A sedação, isso pode acontecer. A sedação é igual o sono da tarde. Se eu te chamar às vezes, você acorda, depende da profundidade da sedação hoje. Na prótese de mão, por exemplo, a gente faz uma sedação às vezes um pouco mais profunda, o paciente não acorda. Mas quando está só com um bloqueio, às vezes, a gente chama e às vezes o paciente acorda, mas ele não vai sentir dor nenhuma. Por quê? Ali o objetivo da sedação era só o conforto do paciente, mas ele está anestesiado pela outra via, que foi a hack ou foi a peridural. Então essas são as diferenças. Na anestesia geral, não acorda, o tempo inteiro. Outro mito e verdade aqui, você já acabou de responder, se o paciente pode ficar sentindo dor no meio da cirurgia. Esse é o meu papel ali, não deixar sentir dor, né? Eu falo, gente, eu tô aqui para isso, não é circo de horrores, ninguém vai deixar sentir dor. A anestesia, na verdade, ela evoluiu. Eu acho que o avanço da anestesia permitiu o avanço da cirurgia. A anestesia ela surgiu em 1860 e foi um dentista que, na verdade, criou, foi o que a gente considera o pai da anestesia. Ele fazia extração dentária e todo mundo sentia dor. E aí ele descobriu, fez um mecanismo de inalar éter e descobriu que o paciente dormia. Aí ele foi lá numa faculdade, lá em Boston, e pediu para mostrar o aparelho dele. E aí tinha um jovem de 17 anos com um tumor de pescoço gigante, era inviável operar aquilo, não tinha como começar a operar. Aí ele fez o paciente inalar, o paciente dormiu. Pela primeira vez foi feita uma cirurgia sem dor. E aí isso permitiu o avanço da cirurgia. Então assim, anestesia e cirurgia andam de mãos dadas. Sem anestesia é impossível fazer cirurgia. Então está sempre junto e acho que a anestesia evoluindo a gente tem cada vez cirurgias mais complexas. A gente faz cirurgia intraútero hoje. Quem ia imaginar? E essa evolução de mãos dadas aí, uma que me chamou muita atenção ultimamente, é a de face, de rejuvenescimento facial, facelift, que hoje em dia, né, muitos nem sabem disso. A gente faz essa cirurgia com uma sedação mais anestesia local. Isso facilitou muito a nossa cirurgia, a recuperação da paciente, então tem sido cada vez menos invasivo. Hoje, quase todas as cirurgias que a gente faz, o paciente vai embora no mesmo dia. Né? As medicações anestésicas, elas evoluíram demais. Então, antigamente, a gente tinha medicações que duravam muito tempo, o paciente ficava muito tempo sonolenta. Hoje em dia, as medicações têm metabolização muito rápida. O Propofol, então, é maravilhoso, porque ele metaboliza muito rápido, o paciente acorda muito rápido. O paciente consegue ir embora, às vezes, 1 hora depois do procedimento, 2 horas depois do procedimento. As medicações evoluíram demais. Última questão. Dani, você disseram assim, sedação, anestesia local, mas eu não quero acordar. Aí você fala, bom, já entendi, não vai acordar. Uhum. Aí você pode... Sim, porque, do que eu falei, a gente está com um bloqueio, poderia acordar, mas se não quero acordar de jeito nenhum. Beleza. Beleza, eu vou fazer uma sedação mais profunda para garantir que isso não vai acontecer. E como que você vai saber se ele vai acordar ou se não vai acordar? Pela monitorização. Quando o paciente normalmente ele está mais profundo na anestesia, a frequência cardíaca fica mais baixa, os níveis pressóricos ficam mais baixos. A gente tem até monitor para ver o nível de consciência do paciente. Ele vai ver as ondas cerebrais do paciente, por exemplo, eu consigo saber se ele está acordado ou se ele está dormindo. Então, a monitorização hoje em dia é muito avançada. Então, se você vê que está ali mudando, você já pode colocar Exatamente. um pouco mais de sedação para... As pessoas se perguntam quanto tempo eu vou dormir, vai ter anestesia para isso tudo? A anestesia dura o tempo que a cirurgia durar. Se a cirurgia durar 5 horas, eu consigo fazer dormir 5 horas. Teve uma complicação, vai durar 10. Beleza. Eu consigo fazer dormir 10. Isso aí não tem limite, não tem limite de tempo. É o tempo que precisar. Mais uma aqui. Existem exames que provam se o paciente tem alergia à anestesia? Boa pergunta. Muita gente fala isso. Doutor, a fulana teve alergia à anestesia. Como que é isso? É um grande tabu, na verdade. As medicações que eu falo que são mais alergênicas que a gente usa,
no centro cirúrgico, normalmente são os antibióticos, os relaxantes musculares e os anti-inflamatórios. A maioria das pessoas já usou antibiótico em casa. A maioria das pessoas já usou anti-inflamatório em casa. Então, normalmente a pessoa ela já vem com esse relato. Olha, eu usei um antibiótico, me deu alergia. Ou usei um anti-inflamatório e me deu alergia. O relaxante muscular é um pouco diferente do relaxante que a gente usa em casa, lógico, né? Mas é bem raro de acontecer. Não tem, assim, tem os testes alérgicos, mas assim, não tem indicação de fazer teste alérgico antes de anestesia, gente. É muito raro de acontecer. Então, assim, quem faz teste alérgico normalmente já são pessoas que têm alergias a muitas medicações. Essas sim, a gente fala, não, tem alergia a um monte de coisa, normalmente ela já procura um alergista, já tem essa lista prévia. Não existe indicação de um paciente chegar antes de uma cirurgia e fazer um teste alérgico para ver se ele vai fazer alergia, porque é muito raro de acontecer. E qual o problema de uma reação alérgica grave? É o tempo. Não dá tempo de tratar. Então, o paciente faz uma reação alérgica grave em casa, o problema é que não dá tempo dele chegar no hospital. Então, você quer coisa melhor que fazer uma reação alérgica grave dentro da sala de cirurgia? Quando a anestesia pega, acabou o problema, gente. Na frente do anestesista. Teve um caso interessante, uma paciente minha, faz mais de ano, ela fez uma reação alérgica ao antibiótico. E aí, com, sei lá, 15 segundos, vocês perceberam, fizeram um remedinho, acabou a reação alérgica. E seguiu? O paciente ficou super bem com 15, 20 segundos. Então, se ela estivesse em casa, teria um problema maior, mas lá ela estava na sala de cirurgia, toda monitorizada, na frente do anestesista. Então, o meu pai falou outra coisa, desde que eu era menino, e que o anestesista é o médico que mais sabe, é o que tem maior conhecimento, porque estuda muito toda a fisiologia, entende todo o funcionamento do corpo. Então, não tem médico melhor para estar junto com a gente, com o paciente, do que o anestesista. É muito seguro, né, isso. É raríssimo acontecer num processo de alergia, e se acontecer, o melhor lugar, então, é junto do anestesista e com o centro cirúrgico todo monitorizado e com as medicações, né? Com certeza. A reação alérgica leve, assim, eu tive poucas, 9 anos de anestesia, mais 3 de residência, eu vi uma reação alérgica grave. E olha que eu trabalho todos os dias, então aqui noite, quase. Então, assim, o erro de pacientes é muito grande. Então, eu tive uma reação alérgica grave até hoje, e já era uma paciente com um histórico de reação a várias medicações. Depois, quando eu fui conversar com o esposo dela, até falou assim, no mês passado ela foi picada por uma abelha, eu tive que levar ela correndo para o hospital porque ela não está conseguindo nem respirar. Então, já era uma paciente com um histórico prévio de reações alérgicas graves, né? Não a medicação, ela não sabia, no caso a medicação que a gente fez era um antibiótico. Ela não sabia que era alérgica àquele antibiótico, mas foi a única que eu tive em 9 anos de anestesia, então muito raro. E o que ocorreu nesse caso aí? Como foi feito? Manejo? De manejo? Então, na verdade, ela começou a queixar comigo que ela estava com uma falta de ar, aí eu já comecei a achar estranho, a gente olhou a reação, aí eu vi que ela começou com uma reação cutânea. A gente teve que fazer um manejo de droga, né, porque ela começou a ficar impotência, a pressão começou a cair mesmo, então a gente tem droga para melhorar a pressão. A droga de eleição, nesse caso da reação alérgica grave, é a adrenalina. A gente fez a adrenalina venosa nela e isso começou a controlar. Normalmente tem algumas reações pulmonares também, aquela famosa bombinha que o pessoal usa para asma, né? Então a gente usou também a bombinha e a gente conseguiu controlar a situação em questão de 10, 15 minutos. Já estava tudo estável. O paciente ficou bem. Ficou bem. Dani, eu peguei o celular aqui para fazer uma conta. Você falou que tem 9 anos de anestesia. Fazer conta da minha idade? Não vai ser delicado Não, assim, né? né? Nunca falei isso. Na verdade, para tentar estimar aqui quantas anestesias você já fez, eu cheguei num número aqui de 10 mil anestesias. Nossa, deve Sério. ser. Pode ser. E eu não exagerei, tá? Então isso é muita experiência, né? É muito. Tem aquela história de 10 mil horas de voo para tornar um bom piloto. A Dani já tá, se não tem 10 mil, tem um pouco mais, um pouquinho menos, mas é muita experiência. Nossa senhora, eu quero saber se tem um caderninho igual do seu pai, saber se meu nome tá lá. Tenho, gente, devia ter feito. Na residência a gente faz, né? Porque a sociedade exige que a gente relate todas as anestesias. Mas aquilo, gente, dá um trabalho. Mas você já pensou 10 mil vezes fazer a mesma coisa? O quanto que isso gera de experiência? Nossa senhora. Você saber que você vai operar com a gente e a Dani vai estar lá com 10 Não, mil passa segurança, né? Até mesmo pelo relato. 10 mil vezes ela já fez isso e uma alergia grave. Ó, E saiu bem, a paciente. a com Nath todo está ali manejo. fora falando, ela vai operar daqui uns dias e Dia ela já 12 falou. de janeiro, eu quero a Dani.
Eu também, mesmo dia que ela tá. Dia 12 também. Você vai dia 2 também, né? Eu já te falei 3 vezes, tá esquecendo? Anota na agenda aí, viu? Nós estamos enrolados. Dia 12 nós estamos enrolados. E aí tem uma amiga nossa que também que vai operar, ela também já quer antecipar, porque dela tá para dia 12 de fevereiro, ela quer trazer pra... O pra dia galera. 12? Vai ser uma grande Vai ser festa icônico. quando todo mundo acordada, vai ser divertido, viu? Na RPA vai ser uma festa, todo mundo conversando, com vocês. Não, essa parte não, tá? Essa parte eu achei péssima. Quando a gente vai acordar junto, assim, a gente vai dividir o mesmo espaço, vai puxar a cortininha assim, oi, vamos comer o japonês. O McDonald's. McDonald's é polêmico, né? Não, gente, McDonald's depois não vai dar. Vamos esperar Não, um não, não, pouquinho. não. Aqui, a galera tá avisando ali 1 hora já de programa. Tá na hora de encerrar. Passa rápido, Faça né, um- Dani? Nossa, acho que eu falo demais. Né? Eu acho que nos Não, primeiros foi 30 ótimo. minutos a gente ficou meio tenso, mas depois... É porque é a primeira Fluiu vez, bem, você foi o viu? primeiro episódio. Fluiu bem, foi muito esclarecedor, né? Falamos muito sobre mito, verdade, falamos também da sua vida profissional, da sua experiência, então anestesia aí é utilidade pública. E assim, o grande objetivo era esse, trazer o anestesista para frente dos panos, para vocês verem como que a gente trabalha em equipe, né? Não é só eu, só o Augusto, enfim. Não, nós somos um time, tá todo mundo envolvido, todo mundo muito envolvido, por sinal. É uma equipe grande para realmente trazer segurança, o máximo de segurança para os nossos pacientes. E como eu falei no início, a Dani é uma pessoa normal que está lá com a gente. Não aguento, né, gente? É uma pessoa, não é um ET, tá tudo certo, Não né, sou Dani? um monstro, não sou. Trazer não só segurança profissionalmente, mas carinho, atenção, né? Um conforto no ambiente do centro cirúrgico, isso é fundamental. É, tô tranquila agora, dia 12, Fechou, Vamos viu? lá. juntinho, então. Beleza, valeu, Dani. Obrigada. Muito Foi obrigado. bom demais. Laurinha, Augusto. Valeu demais. Obrigada, gente. Sempre Valeu. muito bom, né, gente? Isso aí. Bastidores aqui também, ó, que a gente mostra, todo mundo que fica aqui atrás. A equipe também é grande, tá, gente? Obrigada. Valeu, gente. Abraço, tchau, tchau. Tchau.